Chega mais, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet para a gente falar muito de Campeonato Brasileiro. Esse fim de semana a rodada promete, 8ª rodada, não perca a conta. A gente começa, Berna, com um duelo importante no sábado entre Bahia e Flamengo. O jogo importantíssimo para as duas equipes. O Bahia, é verdade, vem de um tropeço na Libertadores que poderia ser pior, mas o Inter não venceu, então o Bahia segue líder. E o Bahia é uma coisa para Felipe Luiz ter atenção, já venceu o Botafogo nesse Brasileirão e já venceu o Palmeiras nesse Brasileirão. Então gosta de tirar pontos dos times lá de cima. O Flamengo na Libertadores não está tão bem, mas é um momento de oscilação e talvez ele seja natural. Com o elenco que tem, nem tanto, mas precisa responder e esse fim de semana é hora da resposta, Berna. É a hora da resposta, até porque o jogo é no Maracanã, às 9 horas da noite deste sábado, um Flamengo que vem psicologicamente destroçado para essa partida. Afinal de contas, vem de uma derrota para o Cruzeiro por 2-1 e foi pouco. O goleiro Rossi foi o melhor em campo nessa partida. E contra o Central Córdoba, vencia por 1-0 aos 10 minutos do primeiro tempo. Dava a impressão de que iria ganhar o jogo com certa facilidade. O Arrascaeta perde um gol incrível logo depois. E aí o Flamengo começa a ser bombardeado pela pequenininha equipe argentina de Santiago del Estero, no norte do país vizinho. Então é um papelão, é um micaço que o Flamengo pagou na Argentina e precisa desesperadamente ganhar esse jogo contra o Bahia no Maracanã. Sim. O Bahia que é um time muito forte. Ah, mas o Bahia perdeu de virada por 3-1 para o Nacional do Uruguai na partida, mas é um bom time. Com esse cara aqui, o Everton Ribeiro, reencontrando a torcida do Flamengo, né? Clube no qual ele conquistou 2 Libertadores da América. Vejamos se vai ter lei do ex nesse jogo, mas o Bahia é muito mais do que Everton Ribeiro, né, Isa? Tem um meio de campo de muita qualidade com Caio Alexandre, Jean Lucas, que marcou o gol do Bahia na partida contra o Nacional do Uruguai. Tem também o Cauli jogando mais à frente, assim como o Everton Ribeiro. Então tem jogadores de muita qualidade ali pelo meio de campo, né? À frente, o William José ganhou a posição do Lúcio Rodrigues, eu acho que vai ser ele o centroavante, e pelo lado esquerdo o Eric Pulga. Já o Flamengo vem para esse jogo com um problema muito importante. De La Cruz recebeu o 3º cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro no último final de semana, tá fora, e aí o técnico Felipe Luiz vai ter que se virar e rebolar para armar esse meio de campo. O que ele pode fazer? Recuar o Gerson, que vem jogando mais pelo lado direito, colocar, de repente, o Luiz Araújo jogando como um ponta pelo lado direito, ele que entrou muito mal, aliás, na partida contra o Central Córdoba. Pedro, um erro do Felipe Luiz na partida contra os argentinos foi tirar o centroavante rubro-negro no intervalo da partida. Pedro será titular contra o Bahia e espero que tenha mais minutos em campo. E é claro que a BandBet tem as melhores oportunidades do mercado para você, para esse clássico, por que não, do futebol brasileiro. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você vai clicar aqui na aba do Brasileirão Série A, Flamengo e Bahia, e dá para você fazer também uma aposta criada para esse jogo. Eu, de forma imparcial, vou dizer que o Flamengo vai ganhar esse jogo, apesar da situação muito ruim da equipe rubro-negra nesse momento da temporada, com um jogo de muitos gols, né? Mais de 2,5 gols, são equipes muito ofensivas. E aí, eu vou aqui no jogador para marcar, e já que eu falei do Pedro, é nele que eu vou. Pedro vai fazer gol nessa partida contra o Bahia. Pedro que foi comandado, inclusive, pelo Rogério Ceni na passagem do ex-goleiro do São Paulo como treinador do Flamengo, ganhando o título nacional em 2020, aliás, o último do Flamengo nesta competição. O Flamengo entra em campo e o rival do Flamengo também entra em campo contra outra equipe baiana, né, Isa? E não vive um momento muito legal o Vasco da Gama, que visita o Vitória nesse fim de semana no Barradão. É muito difícil jogar lá no Barradão e tem esse componente a mais que o Vasco fora de casa também tem sido um grande problema para o torcedor. Em São Januário era vaiado, agora fora de casa também está causando muitos problemas. O que dá para esperar desse duelo, Berna? Coutinho mais não joga do que joga, o Verratti já não é mais um garoto, tem 35 anos, tem uma idade mais avançada, são jogadores de maior talento e o resto tem sido mais complicado. Tem, o Vasco até tem bons jogadores, por exemplo o Ryan, né, que joga mais pelo lado direito quando o Verratti não atua, mas é uma pressão muito grande nesse momento. Então lançar um garoto e colocar a responsabilidade nos ombros de um garoto
é muito complicado nesse momento. Ele vem sendo titular. O Nuno Moreira, que acabou não jogando contra o Puerto Cabello, que foi titular na partida contra o Palmeiras, é um bom jogador. Bom jogador. Então a gente tem ali 3 jogadores bons no ataque do Vasco da Gama, né? Rayan, Verratti e também o Nuno Moreira. No meio de campo tem o Felipe Coutinho, aí tem que ver quem vai jogar, se vai jogar com o Tietê, o Hugo Moura, Cocão, Jair, são várias as opções que o técnico Felipe Maestro tem para armar o meio de campo do Vasco da Gama nessa partida. O Vasco precisa ganhar até para que o técnico Fernando Diniz assuma o clube num ambiente mais controlado, porque o ambiente é muito ruim em São Januário, principalmente após a derrota acachapante e humilhante para o Puerto Cabello por 4-1 na Venezuela. Gente, o Vasco tomou gol de cabeça de um camarada de 1,59 m de altura. E é o primeiro time, né, Berna, que faz 4 gols, um time venezuelano a fazer 4 gols numa equipe brasileira. Exatamente, que fase é do futebol brasileiro, né? O Brasil não ganhou da Venezuela nas eliminatórias, foram 2 empates, um no Brasil e um em Maturim, e o Vasco toma de 4 do Puerto Cabello. É impressionante, o Botafogo também com uma dificuldade imensa para vencer o Carabobo, tanto no Rio de Janeiro quanto na Venezuela. Quer dizer, uma fase para abrir o olho do torcedor brasileiro em relação ao futebol que se pratica aqui dentro. E é claro que a gente tem as melhores oportunidades do mercado para você no Campeonato Brasileiro, nos jogos deste sábado pelo Brasileirão. Você aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você vai acessar a página do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá? Com todos os jogos de amanhã aqui. Você tem, por exemplo, Fortaleza e Juventude, Grêmio e Bragantino, jogo sobre o qual já falamos aqui no Band Placar, Mirassol e Corinthians, Vitória e Vasco da Gama e Flamengo e Bahia. Tá tudo aqui, você cria a sua aposta para essas partidas. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal!